Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que é novo por aqui. Aqui eu falo de empreendedorismo, eu falo do mercado imobiliário. Por que eu falo do mercado imobiliário? Porque eu gosto bastante. O mercado imobiliário me rende muita coisa legal, me rende muitos insights e eu falo bastante coisa aqui também de outros setores que eu atuo. Eu atuo em 6 setores diferentes. Indústria, imobiliário, ramo de educação, mas não é para isso que a gente está aqui. Eu vim aqui hoje para falar para você por que os corretores não conseguem converter mais vendas por problemas muito simples e são de fato muito engraçados. Meu nome é Jandrei Nogueira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos começar pelo um dos mais clássicos que tem. O corretor, ele fala que ele não consegue receber lead qualificado, ele não consegue entender por que ele não consegue vender os imóveis. Então vamos partir pela premissa de que o imóvel ele precisa ser visto. E aí você vai lá no perfil do corretor e o perfil do cara tá fechado. Ano 2026 ainda tem gente que trabalha no comércio, que presta serviço e ainda tem o perfil fechado. Ah, mas eu não quero deixar aberto porque as pessoas vão bisbilhotar a minha vida. Pessoal, tem gente que monta redes sociais para ganhar like. Tem gente que monta redes sociais para ganhar dinheiro. Então você tem que entender qual o ponto que você tá. Tem aquele corretor que fala o preço só para agradar o cliente naquele momento da captação, sabe? O cara vai lá captar o imóvel e a gente entende que são 3 problemas quando o cara vai fazer uma captação, uma avaliação. Ele vai se deparar com o preço de fato, o preço da avaliação técnica, e ele tem o valor emocional, mas de fato o que vale de verdade é o valor que o mercado está disposto a pagar. E aí, meu amigo, ele vai no emocional junto com o cliente, ele joga o preço lá em cima, agrada o cliente, capta e não consegue vender. Por quê? Porque o preço está incompatível com o mercado, está incompatível com aquele imóvel. Tem aquele corretor, está no meio de uma negociação, o negócio está rolando e o cara não retorna as ligações. Esquece, não se organiza, vão perder negócio por conta de que o simples fato de não retornar uma ligação, não responder uma mensagem no WhatsApp, tô ocupado, tô no meio de uma reuniãozinha, tô atendendo um cliente, já te retorno. Só isso já é suficiente. Tem o corretor que só manda mensagem pelo WhatsApp. Eu sou aquela pessoa que eu vou até o cliente, não importa quantas vezes eu tenho que ir. Se o cliente não puder me atender, ele estiver fora da cidade, estiver viajando, não tem problema você falar pelo WhatsApp. Tenta nessa escala, tenta presencial, tenta depois você fazer uma ligação, por último aí o WhatsApp. E-mail, antigamente tinha o e-mail ainda, né? O pessoal ficava esperando o pessoal responder e-mail. Isso nem existe mais no nosso mercado. Tem também aquele corretor que não te deixa falar. Agora estou falando para você, cliente. Aquele corretor que vai te atender e começa a falar da vida dele, começa a falar de coisas que de fato talvez não vão fazer sentido para você. Por exemplo, o corretor que não sabe fazer uma pergunta, que encaixa uma pergunta, ele não vai conseguir conduzir o cliente para um fechamento. Eu participei de um curso faz pouco tempo, de uma imersão, teve um cara que expôs um caso lá que eu achei muito engraçado. Ele atendeu uma família que a religião era bem conservadora, eles não faziam festa, nada, então uma área de lazer não fazia sentido para essa família. E ele levou essa família para visita e ele falando lá, olha que lugar legal para você tomar uma cerveja aqui com seus parentes, para você reunir seus amigos, uma música, um pagodão, cervejinha, você imagina só. E o cara falou assim, olha, para mim não faz sentido esse tipo de imóvel porque eu não uso área de lazer, eu não recebo pessoas na minha casa. Aí talvez que ele se tocou, que ele estava falando não estava fazendo sentido nenhum. Tem um corretor que ele não consegue identificar o decisor da compra. Só para vocês entenderem, a mulher é ela que toma a decisão de comprar um imóvel ou não quando estão em casais. E ela influencia a decisão do marido na maioria das vezes, tá? Por mais que o dinheiro seja dividido, é ela que vai fazer a decisão final da compra. Eu já vi corretor dando muito mais atenção para o homem do que para a mulher. Se você parar para pensar que não existe mais nos dias de hoje o homem ter mais dinheiro, o homem ter mais cargo que uma mulher, você não vai conseguir ter a sua conversão conforme você sempre planejou, conforme você vê inúmeros corretores convertendo, performando por aí. E aí tem aquele corretor que não gosta de aparecer. Como que você vai criar um relacionamento com o seu cliente? Como que ele vai te identificar? Como que ele vai pedir para falar com você
Se você não gosta de aparecer, nesse ano que nós estamos vivendo, com todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição, a pessoa que está no mercado usando as plataformas para vender, desculpa, mas não gostar de aparecer não é desculpa. Você tem que treinar, você tem que evoluir. Vou te dar até uma dica. Se você tem vergonha de aparecer, começa a fazer que nem o Ricardo Martins fazia no passado. Ele pegava um gimbal com o celular, ia filmando e ele ia narrando e aparecia só a mãozinha deles. Vocês devem lembrar muito disso. Alguns corretores ainda fazem isso e eu acho que dá super certo, eu acho muito bacana. Com o tempo, você vai criando mais coragem. Aí, meu amigo, é só você narrar de frente com o seu celular, só você e o celular, uma pessoa talvez te filmando, mas você vai falar o mesmo texto, é a mesma chamada e não tem erro. Então é melhor você começar assim, que aí você vai começar a soltar a sua voz, você vai começar a perder a vergonha. E aí tem aquele corretor que tem pressa de fechamento e ele não entende a jornada do cliente. Hoje, uma média aí, uma jornada do cliente desde o início do primeiro atendimento até o fechamento, ele pode durar aí 3, 4 meses. Tem gente que fala menos, mas depende muito do produto, se é lançamento. Um imóvel de terceiro hoje, nós temos mais ou menos uma jornada bem extensa. Então a gente pega aí 3, 4 meses aí de média, tá? Existem alguns negócios que são convertidos antes, mas são fora da média. E aí tem aquele corretor que conseguiu converter. Olha só, ele conseguiu converter o mais difícil. Ele levou para dentro da imobiliária, ele já começou a recolher a documentação para fazer uma análise mais refinada, mas uma análise básica que ele não fez antes de se desprender de tempo, antes de se desprender de toda a energia, é a análise documental. A análise documental, ela faz total diferença logo no início do processo, porque se o cliente que está comprando, ele precisar de um financiamento bancário e você não precisa fazer análise documental, mas se você não comunicar isso, que ele precisa ter o nome limpo, que ele precisa não ter o processo para ele poder conseguir apanhar esse financiamento bancário, você perdeu tempo, você perdeu o tempo do cliente, todo mundo perdeu tempo e todo mundo vai sair insatisfeito dessa negociação. Pode ser que esse cara nunca mais te procure e pode ser que você vai se frustrar ao longo do tempo. E aí nas cidades do interior, a gente se depara com muitos corretores que não querem nem saber de fazer parcerias. Eles querem fazer tudo sozinhos. Eu falo que se a gente se unir, todos vendem todos os dias. Então é melhor você fazer uma parceria e ganhar menos, mas ganhar sempre, do que você ficar lá esperando o cliente cair do céu com todos esses problemas que eu acabei de te falar aqui e não conseguir converter uma venda por simples egoísmo de não ter que fazer uma parceria e dividir sua comissão. E aí, pessoal, tem um corretor que ele não coloca o preço. Esse aqui é muito clássico, esse é o melhor de todos. Ele não coloca o preço na mídia. Por quê? Ele tá vendendo, aí você imagina, né? Pô, é segredo. Talvez ele vai te julgar pela sua aparência. Se você tiver uma aparência de que pode pagar mais, talvez seu preço seja maior. Talvez ele vai olhar a sua aparência e não vai querer te vender. Enfim, o cara não coloca o preço na mídia. Isso é um grande absurdo. Você, corretor, por que você deveria colocar o seu preço? Porque o preço já é um filtro natural. O cliente está lá na expectativa, ele viu o seu vídeo, ele viu suas fotos, ele viu o imóvel, ele fala assim, porra, esse imóvel encaixa comigo. Aí se ele vê o preço e vê que não encaixa com ele não vai te encher o saco, ele não vai te apurrinhar, ele não vai pegar seu tempo, ele não vai perder tempo. Todo mundo vai seguir na busca, você de vender e ele na busca dele de querer comprar. Mas é muito importante que você tenha o seu preço destacado na mídia. Essa semana mesmo eu conheci um corretor muito grande em Campinas, vai se tornar com certeza um grande amigo. A parceria é muito importante. Tudo isso que eu falei para vocês é a percepção que eu tenho como corretor de imóveis, como sócio de uma grande imobiliária hoje aqui no interior de São Paulo, e é a minha percepção também como na minha condição de comprador. Então é muito importante que vocês se atentem em todos esses detalhes. Você também que está comprando, não espere o mínimo, espere sempre que o corretor te entregue o máximo. Sempre busque uma imobiliária de confiança, sempre busque uma imobiliária que tenha a sua exposição, porque a imobiliária que está exposta, geralmente ela está dando a cara para bater. Aquela que coloca o preço, aquela que coloca as pessoas em contato com você, em contato visual, aí mesmo que seja na tela do celular. Então, tenha sempre em mente que
essas empresas passam mais credibilidade porque elas estão expostas. É mais fácil de você compreender que essas pessoas são de maior confiança. Então, essas são algumas dicas aí para você que está pensando ainda em montar um negócio no setor imobiliário, para você que está pensando em virar corretor, ou para você também que está pensando em comprar o imóvel, essas dicas também servem para você. A gente se vê